Pessoal, achei que ia demorar para fazer esse vídeo, mas não dá para esperar mais. Já tem um tempo, pessoal, que eu venho querendo fazer esse vídeo, venho pensando, como que eu iria fazer esse vídeo, mas eu resolvi fazer, né? Realmente está na hora de fazer, não dá mais para empurrar com a barriga e ficar deixando acontecer o que está acontecendo. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, eu já peço para vocês já deixar o gostei, se inscreve no canal e ativar o sininho das notificações. Se você quiser deixar para o final do vídeo para fazer isso, mas não se esquece de fazer isso. Se você concordar comigo com o que eu vou dizer aqui ou não, então deixa para o final, ou se você já faz logo, é isso que eu estou pedindo para você, que vai ajudar demais o canal a crescer. Mas era isso, bora lá pro vídeo. Para quem é novo aqui no canal e não sabe quem eu sou, tá chegando agora, você tá vendo aqui esse vídeo no futuro, em alguns dias, meses ou semanas, não sei. Você não sabe quem eu sou, caiu aqui de paraquedas, achou interessante meu vídeo, a capa e tudo. Vou me apresentar para vocês. Eu sou o Wellington, sou apicultor há quase 2 anos. Atualmente eu tenho 9 colônias de abelhas com ferrão, né? Eu crio as minhas abelhas aqui no interior próximo da minha cidade, a cerca de 20 km aqui de distância de onde eu moro. Sou funcionário público aqui também no meu município, então eu desempenho a função de apicultura nos finais de semana, ali de noite, nas horas vagas, ali eu acabo desempenhando a função de apicultor também. Desde sempre, pessoal, eu sempre gostei de questionar as coisas, sempre gostei de perguntar, sempre gostei de duvidar das coisas, das pessoas e questionar por que é assim, por que é assado, por que você está falando isso, por que você está fazendo isso. Então, sempre gostei de estar questionando as pessoas e saber em tudo, de querer saber mais, de questionar, de duvidar e de ficar sempre perguntando, querendo conhecer mais também. Então, eu sempre fui dessa forma. Seja em todas as áreas da vida, pessoal, dentro da escola, na época que eu estudava, na família, na religião, na política, de tudo. E eu sempre gostei, pessoal, de ouvir os dois lados daquela história, daquele assunto específico. Eu sempre gostei de ouvir vários lados para saber o que todos aqueles lados estão falando. E eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês, pessoal. E eu vou citar exemplos recentes, pessoal, que aconteceu no mundo, de vários assuntos diferentes. No começo do ano, pessoal, teve uma polêmica envolvendo a Igreja Adventista com o pastor André Valadão. Uma pessoa fez uma pergunta para ele, perguntando se a Igreja Adventista era uma seita, e ele falou que sim, deu algumas informações, deu alguns livros, deu algumas informações porque ele acreditava que a Igreja Adventista era uma seita. Porém, um dos principais nomes da Igreja Adventista, que é o Rodrigo Silva, que ele é arqueólogo, professor, pastor, ele é filósofo também, ele acabou discordando dessas afirmações e mostrou vários pontos de que o André Valadão, o pastor André Valadão, estava equivocado, né? Mostrou a versão dele, mostrou as opiniões dele. Outros pastores também foram contra o que o Rodrigo Silva estava falando, se realmente a Igreja Adventista era aceita. Já o Rodrigo Silva dizia que não era aceita por causa disso e disso, porque o autor fulano de tal falou isso. Porém, aquele outro pastor falou, não, mas realmente aquele autor falou também essas declarações aqui, naquele outro contexto, naquele outro livro. Tem também divergências na área do futebol, na área dos esportes, que um time A, o time B é melhor do que esse, porque tem esse aqui, a história desse aqui é melhor, esse aqui é melhor por conta disso, porque tem um jogador Y, esse aqui tem outro jogador que é melhor ainda, esse aqui tá numa alta temporada, tá jogando bastante. Dentro da política também, esquerda e direita, a esquerda não presta por causa disso, a direita não presta por causa disso, aí tem o Bolsonaro, tem o Lula, o Lula é isso, o Bolsonaro é aquilo, não sei o que, é fascista, é nazista, é comunista. Enfim, dentro de todas essas áreas, pessoal, que eu falei pra vocês, o cara que não tem o senso crítico, ele vai ouvir o fulano, isso. Aí eu então é isso. Aí, não, o senso crítico é você ouvir os dois lados, e esse é um ponto que tá muito ruim no Brasil, que tá polarizado, né, principalmente questão de política, mas ouve aquele e ouve esse também. Imprime a tua própria experiência e vê como aquilo se aplica na tua vida. Sim. Não é porque eu tô falando que é verdade absoluta. Eu tô falando a minha verdade. Sim, exatamente. Né? Pode ser que pra tu precisa ajustar aqui e ali o caralho e faz sentido o que eu tô falando. Pode ser que eu tô falando não faça nenhum sentido pra você também. Sim. Então são realidades, né? Contexto diferente. Lugares que você vem, por exemplo. Até de outras áreas mais simples também, por exemplo, uma pessoa que faz uma análise de um carro, né? Quem já viu aí análise de carro e tem aí na internet, tem no YouTube, analisando um carro, olhando todos os detalhes, as vantagens e desvantagens daquele carro. Quem já viu análise também de celular, quem já viu análise também de outras máquinas, de outros equipamentos, de outros produtos, a pessoa expõe a sua opinião sobre aquele determinado assunto, aquele determinado produto, determinada atitude, não necessariamente aquilo seja verdade absoluta, mas é apenas uma verdade para aquela pessoa em si. Como eu falei para vocês, esquerda, direita, uns estão certos desse lado, outros estão certos desse lado, e vice-versa também, uns estão errados desse lado, outros estão errados também desse lado.
mas você acaba excluindo porque você pertence a determinadas áreas. Eu pertenço à esquerda, eu pertenço à direita, eu sou adventista, eu sou católico, eu sou protestante. Aí você acaba excluindo um por conta da sua visão, por conta do seu viés, e você acaba excluindo qualquer outro que pensa diferente daquela pessoa. E esse é o ponto que eu queria trazer para vocês, pessoal: saber discordar. Você tem a sua opinião, você tem a sua própria opinião sobre determinado assunto, sobre determinado produto, sobre determinado tipo de situação, ou pensamento político, ou pensamento religioso, ou qualquer outro tipo de assunto que possa existir no seu cotidiano, na sua vida, ou na sociedade em si. Por que eu falei isso para vocês, pessoal? Porque eu gosto de ver opiniões diferentes, como eu falei para vocês. Eu gosto de conhecer lados diferentes, eu gosto de saber a opinião daquelas pessoas, e mesmo que eu não concorde com aquela opinião, mas eu estou vendo aquela opinião, eu estou escutando, eu estou dando o braço a torcer para aquela opinião, mesmo já sabendo que nada daquilo vai ser aproveitado para mim. Mas eu gosto de saber, de conhecer, de me interessar sobre determinados assuntos. Eu gosto muito de assistir os vídeos do Rodrigo Silva aqui na internet. São vídeos bem interessantes, bem educativos, bem explicativos. Tem muita história, traz muitas questões, fatos históricos também, comprovações científicas, tudo isso aí eu acho muito interessante. Porém, eu discordo dele em vários outros pontos também. Quando ele vai fazer uma pregação, alguma coisa do tipo, tem certos pontos da pregação dele que eu acabo discordando. Eu gosto de ouvir outras pregações de outros pastores, de outras denominações, que eu acabo absorvendo só aquilo que é bom, né? Como a própria Bíblia já fala. A gente deve escutar tudo, mas repetir o que é bom. E isso acontece também não só dentro da religião, mas também dentro da política. Eu pego coisas dentro da política que isso agrega para mim, aquilo que não vai agregar eu descarto, eu concordo, eu discordo. Eu vejo vários outros vídeos também de um celular, eu vou querer comprar um celular, um microfone, eu tô querendo comprar um outro microfone para mim, e eu vejo várias opiniões diferentes, vários produtos diferentes, eles falam as vantagens e desvantagens daquele produto. Enfim, pessoal, por que eu tô trazendo esse tipo de vídeo aqui para vocês? Qual o meu intuito de falar isso para vocês? Porque desde a época que eu criei o canal aqui, já veio várias pessoas me criticarem ou deixarem aqui nos comentários, até mesmo ameaças já tive aqui nos comentários por expor a minha opinião, por discordar de uma determinada pessoa, de um determinado ponto de vista daquela pessoa. E eu sempre deixei bem claro que eu estava discordando daquele ponto, daquela afirmação, daquele tipo de atitude, não da pessoa em si. Eu jamais cheguei aqui no canal para falar mal daquela pessoa, falar coisas pessoais daquela pessoa, ofender de alguma forma, xingar, ofender, ridicularizar aquela pessoa, apenas expondo a minha opinião, discordando daquela pessoa, daquele ponto de vista. Mas várias e várias pessoas já deixaram aqui nos comentários que eu não era nada, que eu era apenas um apicultor que estava começando, que eu já tinha aprendido muito com essa pessoa e eu não deveria estar falando isso, aquilo, outro. Já recebi ameaças também, como já falei para vocês. Outras pessoas simplesmente comentam: parem de falar mal do professor, parem de falar mal do fulano de tal. E eu já até falei aqui no canal, pessoal, seria muito mais interessante para mim, muito mais favorável para mim eu falar bem, elogiar, enaltecer aquela pessoa, enaltecer o professor Armindo, vou logo citar o nome. Seria muito mais vantajoso para mim, porque ele iria me ver como uma pessoa que iria estar divulgando ele, pelas coisas boas que ele faz, concordando com tudo, e futuramente ele poderia me chamar, ter alguma parceria, a gente fazer um vídeo junto, alguma coisa do tipo, daqui a algum tempo. Seria muito mais vantajoso para mim ter esse apoio, né? Que eu não tive apoio de canal nenhum, não tive apoio de ninguém, eu nunca pedi parceria com ninguém aqui no canal. Espero um dia fazer, né? Espero realmente um dia fazer, mas eu nunca pedi, eu nunca cheguei, nunca falei. Mas desde o começo, pessoal, eu sempre expus minha opinião, principalmente contra o professor Armindo, porque realmente eu discordo de muitas coisas do professor, de atitudes e palavras e ações. A questão do marketing, eu já falei aqui várias vezes nos comentários, pode olhar nos comentários aqui, vocês podem ver todas as respostas de todos os comentários em todos os vídeos que eu sempre falo, deixo minha opinião sobre o professor, falo que realmente o professor ajuda, já faço propaganda do professor para comprar os produtos na Companhia da Abelha, falo que tá com preço bacana, ração é muito boa, que eu já usei. Então tem as embalagens, vários produtos na Companhia da Abelha, compensa muito você comprar lá. Mas nem por isso eu vou deixar de estar falando, de expor a minha opinião a respeito do professor ou de qualquer outro aqui no canal, aqui no YouTube. Então se você já assistiu esse vídeo até aqui, que você já discorda, já tô falando mal do professor, que eu já tô isso, aquilo, outro, que eu só quero ganhar like, só quero ganhar hype, eu só quero ganhar inscrito usando o nome do professor, então eu já peço para você, não fique no canal, saia do canal,
tire sua inscrição aqui do canal, e realmente eu vou estar expondo minha opinião, e não só contra ele, pessoal, não só contra o professor Armindo, eu expor minha opinião a respeito de vários pontos que eu acabo divergindo, mas de várias outras pessoas dentro da atividade da apicultura. Então podem esperar que eu vou fazer muito mais vídeo a respeito de várias pessoas, inclusive do Juliano Abelha, que eu sou um grande fã, eu gosto bastante do trabalho dele, mas eu discordo de algumas opiniões. Mas se você não tem estômago para ver pessoas discordando dos seus, entre aspas, ídolos, então você não tem que se abster desse tipo de vídeo. Se você tem um estômago fraco, se você não gosta de ver pessoas expondo a opinião contrária àquelas pessoas que você é fã, que você admira, que você tem um carinho grande por elas, então realmente você tem que se abster bastante. Eu queria fazer esse vídeo há muito tempo, mas um dos principais motivos que eu decidi fazer esse vídeo aqui foi um vídeo que eu vi recente lá no Instagram. Eu não consegui achar esse vídeo, procurei, mas eu não consegui achar. Eu achava que tinha curtido para depois eu estar fazendo um vídeo melhor, explicando, mostrando mais embasado, né, sobre por que eu tava fazendo esse vídeo aqui. No vídeo é um rapaz que trabalha com apicultura, ele fala que a gente deve colocar as colmeias viradas para onde o sol nasce, né? Ele explica por que a gente tem que colocar as colmeias viradas, apontadas para o alvado, pro nascer do sol. Ele fala que a gente tem que fazer isso, que a gente deve fazer isso, né? Ele até fala isso no vídeo, que a gente deve fazer isso para poder as abelhas melhorarem a sua produção, melhorarem o seu desenvolvimento ali do seu apiário. E embaixo, pessoal, eu achei bem interessante embaixo, o vídeo em si até achei assim, eu meio que discordava já dele ali até então, né? Mas embaixo tinha um comentário da Kátia, né? Que é da Genética Apícola, no canal aqui no YouTube, a Kátia bióloga. E aí ela comentou assim embaixo que ele não poderia usar aquilo como regra, e realmente não tem nenhuma base científica, nenhuma comprovação científica de que apontar as colmeias, o alvado das colmeias pro lado de onde o sol nasce, não vai influenciar em nada. Aí você olha assim, até então tudo bem, né? Ele tá só discordando. Mas embaixo tinha uma outra pessoa que comentou, não sei quem é essa pessoa, não é a pessoa do vídeo, mas uma pessoa embaixo comentou discordando da Kátia, falando que, nossa, você veio aqui no vídeo para discordar do rapaz, você ainda disse que é bióloga, que não sei o que foi. Ela foi ofensiva na crítica dela em relação ao que a Kátia estava dizendo e o que a Kátia estava falando sobre o rapaz, sobre a questão do vídeo, né? Porque realmente não existe nenhuma base que comprove a questão do nascer do sol, apontar o alvado para o nascer do sol. E isso acontecia mais na região da Europa, que é um lugar que tem muito mais neve, tem muito mais frio, então seria mais necessário apontar as caixas em direção ao sol para entrar mais luz e calor também. Então, nesse caso aí, o rapaz do vídeo não citou, mas ela complementou discordando do rapaz que realmente não existia uma regra para você colocar as caixas no nascer do sol, na direção do nascer do sol. Porém, teve uma pessoa que discordou da Kátia, falando que ela não deveria ter vindo lá criticar aquela pessoa, aquele rapaz que ainda se dizia bióloga. E realmente foi uma crítica muito ofensiva em relação à opinião que ela expôs em relação a que o rapaz estava falando. Então, existem várias e várias pessoas, até aqui no canal, em outros canais também, que às vezes não sabem discordar, não sabem expor sua opinião. E já vi várias opiniões aqui no canal que realmente são opiniões bem interessantes, são opiniões que discordam daquilo que eu estou falando, mas são opiniões bem embasadas, são opiniões que vale a pena você ler, né? E responder, eu sempre respondo àqueles que me tratam mal, aqueles que não me tratam, mas enfim. Eu já falei para vocês, pessoal, a gente tem que saber discordar, aprender a ouvir o contraditório, aprender a ouvir uma pessoa que pensa o contrário da gente, para a gente poder formar a nossa própria opinião. Ouvir opiniões contrárias para você formar a sua, e não seguir cegamente aquilo que aquela pessoa está dizendo, aquilo que o fulano de tal disse isso aqui, então vou seguir isso aqui, mas o fulano de tal disse isso aqui, não, vou seguir isso aqui. Então isso é muito interessante vocês fazerem isso também, ouvir opiniões contrárias, não que eu esteja certo e a pessoa esteja errada, eu estou dando a minha opinião, não é uma verdade absoluta, mas a partir do momento que eu imponho aquilo como verdade absoluta, como eu citei no exemplo do rapaz do vídeo, que ele expôs que a gente deve fazer, como se fosse obrigatoriamente todo apicultor tem que fazer, e isso é errado, né? Porque realmente não existe base nenhuma. Então, lembrando novamente, pessoal, a gente tem que ouvir opiniões contrárias, saber discordar, saber questionar aquelas pessoas, se realmente aquilo é verdade ou não, se aquilo só é verdade para aquela pessoa. Uma coisa eu trazer aqui para vocês um vídeo falando do que eu fiz em relação a determinado assunto, determinada coisa. Eu vou logo vou fazer um vídeo, se já não é que já tenha saído aí no canal, falando sobre minha experiência com
o cal e o sal, né, no apiário, minha experiência com isso, aquilo, outro. Eu vou trazer várias coisas aqui no canal mostrando a minha experiência e não necessariamente aquilo que você como regra, que você deve fazer, que vai dar certo para você. Então, várias coisas que eu já falei aqui no canal que eu discordo do professor, só que ele usa também como regra. E eu vou mostrar para vocês em vídeos futuros, mais vídeos discordando dele, não só dele, como já falei aqui também. Tem um vídeo que eu vou falar também sobre a Kátia discordando dela, tem um vídeo também sobre o Juliano Abelha, o TNA Nunes, TCA Abelha, vários outros canais aí grandes aqui dentro do YouTube. Vou dar a minha opinião, sempre respeitando, né? Eu nunca vou ofender aqui nenhum deles, mesmo discordando, mesmo vindo uma pessoa, um fanboy, algum fã desses canais aí, eu vou sempre respeitar aqui nos comentários. Mas caso você haja com desrespeito, com ameaças de morte e tudo, eu sempre vou bloquear, excluir do canal para manter um bom diálogo, né? Não adianta você chegar aqui e vir me xingar, me ofender, falar tudo enquanto que eu vou bloquear você. Mas você pode sim e deve discordar e mostrar sua opinião aqui no canal. E uma frase bem interessante que eu ouvi aqui na internet, pessoal, que é uma frase até do Voltaire, se não me engano. Ele fala assim: se você quer saber aquele que te controla, é só você saber quem é que você não pode criticar. Então, aquele que você não pode criticar é aquele que te controla. Então, é uma frase bem interessante que eu deixo para vocês aí refletirem. E nos próximos vídeos eu vou deixar, quando eu for expor minha opinião, que eu for expor alguma coisa do tipo discordando de determinadas pessoas aqui dentro da internet ou em algum outro meio social, no Instagram, enfim, eu vou expor minha opinião e vou colocar esse vídeo fixado nos comentários para as pessoas verem e saberem por que eu vou continuar fazendo vídeos expondo minha opinião. Não vou parar, como eu falei para vocês, se vocês têm o estômago fraco, vocês não suportam ouvir pessoas falando mal de seus ídolos, então não fiquem nesse canal que eu vou expor minha opinião. Aí você pode me perguntar assim: por que você não se preocupa em apenas criar seu conteúdo e para de ficar focando no conteúdo das outras pessoas, discordando, falando mal das outras pessoas? Porque aqui é meu canal, como eu falei pra vocês, eu vou expor minha opinião. Se fulano de tal não fala de outro fulano de tal, se fulano não faz isso, aquilo, outro, eu vou fazer aquilo que as pessoas não estão fazendo, eu vou expor minha opinião. Então, se eu vou ser a primeira pessoa aqui dentro da apicultura, dentro do YouTube, a expor minha opinião contrária a outras pessoas, então eu seria o primeiro aqui no YouTube a falar, expor minhas opiniões em relação a determinados assuntos, a determinados canais aqui dentro do YouTube. Eu sempre vou respeitar as pessoas, mas eu vou discordar das opiniões, das atitudes e sempre com respeito. Eu nunca vou xingar, ofender ninguém aqui no canal. Eu sempre vou falar com educação e discordar quando tem que discordar. E você pode falar assim também: você não pode falar mal do fulano de tal porque ele tem 40 anos de apicultura. Então só pode criticar uma pessoa, aquelas pessoas que têm 40 ou mais anos de atividade na apicultura. Então quantas pessoas tem aqui no YouTube ou em qualquer outra mídia social que tem 40 anos de apicultura? Então não é isso, pessoal. A gente pode sim discordar das pessoas, mesmo você tendo pouco tempo naquela atividade. Então, se fosse assim, a gente não poderia discordar de nada em relação a qualquer outro tipo de assunto. Porque quem é a gente em relação à religião, quem é a gente em relação à política, quem é a gente em relação a qualquer outro assunto dentro da sociedade que tem muito mais tempo, tem muito mais anos e anos aí, a gente não pode falar de tudo, em relação a tudo. Tanto na religião, como na política, como qualquer outro tipo de assunto aqui dentro do YouTube. E eu termino novamente, pessoal, com aquela frase que eu falei pra vocês: quer saber quem controla você? É só você saber quem você não pode criticar. Aquele que você não pode criticar é aquele que controla você. Se você ficou no vídeo até aqui, pessoal, já peço para vocês, comenta aqui embaixo se você concorda comigo, se você discorda, deixa aqui, pode comentar qualquer coisa que eu vou estar respondendo, que eu vou estar concordando com você, que eu vou estar discordando. Então pode deixar nos comentários aqui que eu vou estar lendo e respondendo todos. Então pode comentar aqui embaixo. Se eu mereço o seu gostei, essa é a hora, pessoal, de você deixar o seu gostei, se inscreve no canal para fortalecer demais o canal e ativar o sininho das notificações. É importante vocês conferir se a notificação do sininho aqui está ativado, para quando a gente fizer vídeo novo, você tá recebendo aí a notificação no seu celular, no seu computador, na sua televisão. E aí você decide se vai assistir ou não, mas é importante vocês conferirem se o sininho está ativado. Confere aí, pessoal, é muito importante. E obrigado de coração por vocês conferirem o vídeo até aqui. Tamo junto, valeu, falou, Deus abençoe a todos.